E o tema aqui da nossa mesa hoje é a próxima era das relações digitais. Web3, a descentralização através da tecnologia. Eu queria começar uma primeira rodada, seria muita ousadia minha apresentar os amigos, né? Ninguém melhor que vocês mesmos para trazer um pouco da história, onde estão atualmente, o envolvimento com o tema também. Um pitch aí de 1 a 2 minutos, que a gente vai ter muitos tópicos aí para abordar. Vamos tentar abordar de ponta a ponta aí tudo que a gente combinou. Então vou passar aqui para vocês, pode seguir. Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Meu nome é Heloísa, eu sou CEO e fundadora da Trex. A Trex ela é uma empresa de infraestrutura para blockchain games, então a gente provê soluções que permitem os jogadores conseguirem fazer transações financeiras e a gente consegue conectar os estúdios e empresas de games dentro da Web3. A gente é uma startup super early stage, então acho que a gente tem bastante coisa para conversar aqui, né? Só que ainda a gente sendo bastante early stage, a gente conquistou algumas coisas bem legais no último ano. A gente passou em 4 processos de aceleração, sendo um deles da Endeavor. A gente ganhou 4 competições globais, 2 na Argentina, uma no Japão e uma mundial contra 500 startups. A gente trouxe investidores anjos super legais, como o Fábio Igel, por exemplo, e a gente está aí nessa crescente para a gente poder fazer o lançamento do produto em novembro. Antes disso, eu tinha uma startup de games também, vendi ela no ano passado, criei a maior comunidade da América Latina de um dos principais jogos que a gente tinha na época, e agora a gente está construindo aí um ecossistema, porque a nossa tese é que a blockchain ela vai propiciar uma mudança na vida das pessoas, principalmente financeira, e a gente acredita que os games eles vão ser o onboarding delas por conta de usabilidade, por conta de baixa fricção, familiaridade para pagamento, enfim. Então é um pouco do que a gente faz hoje na Trex. Legal. Gente, boa noite. Eu sou o Kenneth Correia. Eu sou professor na Fundação Getúlio Vargas, nos programas de MBA, ligado principalmente à área de dados e transformação digital. Também tenho uma empresa que agora em novembro faz 18 anos, a 80/20 Marketing. A gente desenvolve soluções de marketing e tecnologia para as maiores empresas do Brasil e América Latina. Somos 85 pessoas, estamos em 15 cidades espalhadas aí pelo Brasil. Dentro desse universo de blockchain, eu tenho um podcast chamado Contos do Cripto, que completou 2 anos e 50 episódios agora em julho. A gente está feliz porque me contaram que quando você passa de 2 anos é porque vai ter longa vida aí como podcast. Então, eu espero poder contribuir nas discussões de hoje aí com um pouquinho da experiência, ajudando aí essas maiores empresas a como navegar pelo esse desafio que é a inovação. Bom, eu sou o Rodrigo Ikegaia. Eu trabalho na Foxbit nas áreas de produtos e novos negócios, e eu fico com a responsabilidade de trazer um pouco todo esse ambiente, todas as soluções que o Kayara menciona da parte de liquidez, para um lado mais prático de experiência e conectar os negócios com toda essa tecnologia de blockchain e cripto. Então, atualmente, como o Kayara falou, a gente está trazendo bastante soluções para pagamentos, integrações, automações de processo, de uma forma que as empresas entendem e elas não tenham receio de começar a se integrar com esse universo de cripto. Então, toda a parte de novos planos de loyalty, a parte de pagamentos, como receber pagamentos justamente globais, é o nosso desafio atual, utilizando já toda essa bagagem que o Foxbit tem de justamente saber o preço atual e poder converter isso em real time 24/7. Então, esse é o nosso desafio e nosso propósito aqui. Boa noite, Matheus Bombig. Eu sou fundador de uma Legal Tech, uma empresa de tecnologia para o mercado jurídico, isso há já 8 anos. No meio dessa jornada, acabei fundando também a Associação Brasileira de Law Techs, Legal Techs, que hoje congrega mais de 150 Legal Techs, escritórios de advocacia, departamentos jurídicos. E minha relação com tecnologia, acabei me aproximando da descentralização, comecei a estudar Bitcoin, blockchain, participei de algumas competições de M2M, Machine to Machine Economy, máquinas fazendo transações descentralizadas entre elas, participei de DAOs, inclusive implementei gestão descentralizada na minha startup. Então hoje na minha startup cada um toma a decisão que quiser, não tem hierarquia, não tem chefe, cada um decide se vai ser promovido ou não. E nessa caminhada acabei há 1 ano e meio, 2 anos atrás, fundando também uma plataforma de
de conexões, de experiências e produtos que a gente chama de token gated. Então tem blockchain, tem NFT no meio do caminho para o mercado do surf. Muito bom. Time de alta liderança aí que veio tirar a gente da zona de conforto, né? Questionar um pouco aí o método tradicional de fazer nosso modus operandi. Obrigado aí por compartilhar o tempo de vocês para esse bate-papo, essa troca. Para quem não me conhece, sou Marcos Carvalho, diretor-geral do Movimento Inovação Digital, também sócio-diretor do Grupo Innovation Experience, que a gente tem uma plataforma de conteúdo, inteligência e marketing, para justamente trazer material aprofundado de dentro da economia digital para fora, com autoridade representando essas pautas aí de todas essas lideranças que estão protagonizando aí a economia digital, né? Então, é uma honra ter vocês aqui conosco e bora iniciar esse bate-papo. Pessoal, antes da gente começar então a primeira rodada, quando a gente fala de Web 3, pressupõe-se que tenha o Web 1 e o Web 2 anteriormente, né? E a internet surgiu em 1969, no contexto bélico da Guerra Fria. Demorou aí em torno de 25 anos para ela se tornar acessível para o usuário final, meados ali de 1995. Nesse contexto, inicia então a Web 1.0, né? E ela era muito estática, não tinha... Poucas pessoas publicavam conteúdos na web, porque era caro, exigia conhecimento, e tinha pouca interação. Então funcionava mais ou menos como um catálogo, né? As pessoas liam e buscavam interagir ou por telefone, ou por fax, ou por sinal de fumaça, qualquer outro meio, mas a internet não possibilitava essa interatividade. Em 98, 99, ali a gente tem o PayPal surgindo, primeira fintech, começa a revolucionar um pouco mais. Início dos anos 2000, a bolha.com. Então a internet já tendo um uso mais massivo. Começou muita especulação aí dos portais de venda, dos e-commerce. Então é natural que tenha que ter um movimento de reequilíbrio ali, uma vez que se prometeu muito e não estava se entregando tanto ainda, a infraestrutura não acompanhava, né? E a partir dali, 2004, inicia a Web 2.0, que é a web das plataformas, né? Em que você tem uma plataforma buscando gerar user experience, minimizar complexidades e a partir de então permitir que o usuário da ponta ali, o afegão médio, pudesse começar a publicar mais, interagir e a partir daí ter um ambiente de mão dupla, né? Então surgem aí as redes sociais, os portais que você faz um site com poucos cliques, sem conhecimento, isso já sobe, surgiu o Orkut, MSN, e a partir daí a gente começa com as plataformas intermediadoras conectando duas pontas no mercado, né? O consumidor, que pode passar a vender online, e as ofertas diversas. Então, até então é o momento que a gente vive, a Web 2.0, a web das plataformas intermediadoras, tá? E aí agora a gente vem aqui para trocar essa ideia, entender o que vem pela frente, o que está na vanguarda, para justamente a gente poder compreender esse cenário, nos anteciparmos e, quem sabe, gerar oportunidades e insights aí que possam contribuir para a transformação das suas empresas. A Web3 promete movimentar mais de 30 bilhões até 2030. Então, acho que é um bom momento aí para a gente ligar o radar e passar a compreender com os amigos aqui que têm já uma visão e uma bagagem para compartilhar conosco. Essa primeira rodada, eu queria trazer alguns conceitos bases dessa arquitetura tecnológica que suporta a Web3, né? Então, eu separei ali alguns conceitos, nomeando cada um dos amigos aqui, mais ou menos de acordo com o perfil. Todos eles são especialistas, poderiam falar de tudo, mas a gente procurou dividir para poder ter uma lógica e cada um de vocês entender o conceito estrutural, tá bom? Então, nessa primeira rodada, eu queria começar com a tecnologia de blockchain, o que é, como que ela sustenta, então, toda essa Web3, com a Heloísa, por favor. Eu vou ser até bem sincero que eu evito falar da tecnologia de blockchain, porque eu acho que a gente de Web3 acaba sempre falando muito para quem é de Web3. E o que isso quer dizer? Que eu fico falando, por exemplo, qual que é a linguagem de programação que está sendo feito o iFood ao invés do que o iFood faz, né? Então eu vou passar muito mais rápida no que acontece da tecnologia em si e quais aplicações que a gente está usando para o mundo real, se os parceiros aqui me permitem, né? A blockchain, ela é uma tecnologia de infraestrutura de rede, né? Essa tecnologia de infraestrutura de rede, ela permite transações de maneira rápida, fácil, transparente e corruptível até que se prove o contrário, né? Até agora não foi corruptível. A gente tem diversas blockchains diferentes, que cada uma delas vai ter ali um certo tipo de função. Então você vai ter blockchains que vão funcionar melhor para games, blockchains que vão funcionar melhor para serviços financeiros, blockchains que vão servir melhor para supply chain,
Então, é mais ou menos assim que a gente tem que pensar, né? E por que eu usaria blockchain no meu negócio? Você está pegando tudo aquilo de bom que eu já falei. Transparência, rastreabilidade, rapidez. E quando a gente pensa principalmente aí em diminuir as distâncias que a gente tem globalmente falando, né, a blockchain é um maior aliado que a gente tem para isso hoje. Eu gosto muito de pegar o exemplo, a primeira vez que eu saí do Brasil. Eu fui para Portugal em 2021, logo pós-pandemia. Fui na semana que abriu tudo em Portugal. Então vocês imaginam como que estava o fervo daquilo, né? Eu fiquei pensando, se acontecer qualquer problema comigo aqui, como que eu vou conseguir sobreviver, né? Se me roubarem, sei lá, eu perder cartão, o que eu vou fazer? Né? Quando a gente pensa em cripto, por exemplo, eu teria uma solução fácil. Porque você poderia, e hoje a gente tem isso, né? A gente conseguir colocar cripto em cartão de crédito. Então você pode falar para um P2P, por exemplo, me manda dinheiro, e aí essa pessoa vai mandar o dinheiro, você consegue fazer o Pix, porque está online ali, ou você consegue pagar cripto por cripto, e você já resolve o seu problema, você não precisa depender de um Swift, enfim. Né? Eu acho um absurdo eu ter que esperar muito tempo para receber uma transferência internacional. Hoje a Trex, ela atua muito com países asiáticos, né? Singapura, Japão, Filipinas. Fico pensando, se eu tiver que esperar toda a transação, toda vez que alguém me pagar, eu ter que esperar um dia ou sei lá quanto tempo, dependendo da transferência, não vai dar certo. Então, eu gosto de ir muito mais por esse caminho. Se você precisa de rapidez, se você precisa de transação financeira, se você quer expansão e capilaridade, você deveria olhar para a blockchain no seu negócio, né? E aí, se a gente for mais técnico, dá para a gente programar a blockchain em Solidity, dá para a gente programar em Rust, agora em Cadence, mas sempre sugiro para a gente primeiro aprender as mais básicas. Bitcoin, Ethereum, EVM, enfim. Então, acho que essa é a minha contribuição sobre o que é blockchain. Obrigado. E dando sequência, então, queria o conceito de tokenização e NFTs com o Matheus, por favor. Acho que contar uma historinha meio rápida para explicar NFT, mas desde o advento da internet, a gente passou a ter informações, dados, fotos, conteúdo de forma geral disponíveis de forma de graça e para o mundo inteiro. Então, todos esses dados, informações, vídeos, etc., puderam, a partir de então, passar a ser publicados, transmitidos e, enfim, essas informações estavam livres para viajarem pela internet. O que, por um lado, foi ótimo, porque a informação chegou aos vários cantos do mundo, a gente conseguiu atender um monte de pessoa com informação, com dados que ninguém tinha. Só que, por outro lado, a gente nunca conseguiu, desde então, conseguir aferir uma propriedade àquele arquivo digital. Então, sempre quando alguém tirava uma foto, um exemplo mais simples, uma foto, alguém tirava uma foto, colocava na internet, qualquer pessoa dava um print, Ctrl+C, Ctrl+V, duplicava a foto, ia para a internet inteira. Ok, mas e a pessoa dona daquela foto, né? Como é que a gente nunca conseguiu desde então. E agora sim, com a blockchain e com o modelo de NFT, a gente já consegue então definir para um ativo digital a propriedade. Então, o NFT nada mais é do que um ativo digital registrado na blockchain, um registro, na verdade é um registro na blockchain, do mesmo jeito que a gente tem um registro de uma casa no cartório, né? Todo mundo pode passar lá, ver a casa, entrar, ir na festa, tirar foto, etc. Mas de quem que é aquela casa? Se você for lá no cartório, pegar lá o registro, vai estar o nome da pessoa que é dona. O NFT é exatamente isso. Então, a foto está viajando pela internet, mas se a gente for na blockchain e olhar, vai ter o registro de quem é o dono daquele NFT. E isso permite milhões de aplicabilidade, enfim, depois a gente pode debater isso mais. E quando a gente fala de tokens, NFT é um dos tipos de tokens. Então hoje a gente divide tokens em 3, pode ter outros, mas geralmente tokens não fungíveis, que é o NFT, e dentro dos fungíveis podemos dividir em tokens de segurança, security tokens, ou tokens de utilidade. E aí já entra numa parte mais de CVM, de conseguir discriminar o que é um, o que é o outro. Precisa passar no Howey Test para saber se é security ou não. O outro é mais o utility token, é o que a gente chama da fichinha de quermesse.
Então, um ticket que você pode ir lá e trocar por um produto, por um serviço, e não necessariamente vai ser dono de nada, não vai ter nenhuma cota ou participação do negócio. Isso é fantástico, gente. É uma quebra de paradigma, vale uma reflexão, né? A gente passa hoje, como a gente não tinha os canais digitais, a gente passava 100% no canal offline ali, né? E aí surgiu a TV, acho que a gente passou a gastar 10% do nosso dia na TV, 90% no dia a dia normal. Depois veio computador conectado na tomada, acho que começamos a trabalhar com a rede conectada, diminuiu mais uns 20%, 70% ainda no offline, no analógico. E aí chegou o smartphone, a gente deixou de ter dedinho preso na tomada, passou a ficar conectado 24/7. 50% do nosso tempo ou mais é hoje online, né? A gente vive uma vida híbrida, mas em paralelo a isso, os nossos bens todos são físicos, tangíveis. E é contraditório, se a gente gasta metade do nosso tempo online e metade offline, por que a gente não tem bens e posses e propriedades digitais também? Então, isso que ele traz do NFT é você ter a autenticidade de um bem digital e ele ser uma posse sua. É replicável? Mas não tem essa autenticidade. Quem pintou o quadro de Mona Lisa e tem a arte original, ela é insubstituível. Todo mundo pode tirar uma foto, compartilhar, mas ela não vai ter o mesmo valor que a arte original. Foi mais ou menos o que o amigo aqui, Matheus, trouxe pra gente, né? Agora a gente vai com o nosso amigo Kenneth falar... Não, antes tem o Rodrigão. Já falou? Criptomoedas e DeFi. Depois a gente vai pro Kenneth para fechar a rodada. Bom, vou seguir igual a Elo aqui e tentar simplificar, mas as criptos, na verdade, são moedas digitais que elas utilizam a blockchain justamente para manter essa propriedade que vai solucionar problemas da economia global. Então, a gente no Brasil, hoje em dia, usa bastante o Pix, a gente, super legal, todo mundo absorveu essa tecnologia super rápido, foi fácil, foi barato, foi eficiente. Só que tudo isso, às vezes, você pode fazer essa projeção de como funciona uma cripto. Só que sem a necessidade de um banco central, sem a necessidade de um banco tendo que registrar quem é a pessoa ou controlando esse dinheiro, então tirando todas essas entidades centralizadas, é justamente como funciona essa moeda digital. Tem um jeito de uma pessoa fazer a transferência igual Elô, tô viajando lá, Elô, precisa de dinheiro, te manda aí. Ela não precisa ter conta no banco local, não precisa ter nada, ela só precisa ter a carteirinha dela, que ela pode ter baixado no celular agora, pegado lá como receber, como assinar essa chave, e instantaneamente ela tem esse dinheiro sem ninguém estar controlando, o banco está fechado, não transfere. Então esse processo é o que traz, né, esse valor da cripto para como ela pode resolver esses problemas de pagamentos globais, de transferências e se alguém poder controlar o seu dinheiro. E esse é um pouco do que é o conceito da cripto. E a parte do DeFi é a parte do banco, que é onde essa entidade que dita regras e tem esse controle, a gente transforma isso em código. Então toda uma estrutura de empréstimo, até dessa de transferência de propriedade, isso tudo a gente vai conferir por um belo contrato digital, onde ninguém vai precisar regular e fazer isso manualmente. Entra o dinheiro do lado, espera a entrega do outro para fazer a transferência, ou mesmo quando uma parte entregou, a outra recebe instantaneamente sem ninguém poder burlar esse processo. Então é isso, como até o cara mencionou, que possivelmente no cenário futuro, como o Banco Central pode se beneficiar disso quando não tiver esses vazamentos, esses desvios de regra que a gente tem bastante com o nosso sistema atual. Então, um pouco do como o DeFi e as moedas digitais vão operar. E aí, pode ter dado tilt na cabeça da galera aqui, Rodrigão. A gente falou de Drex com blockchain. Isso é cripto, mas é centralizado. Que bagulho é esse, hein? Conta pra gente. Teve o que eles falaram, CBDC, nossa, é cripto do Brasil. Não, isso é Banco Central, Centralized Digital Bank. Então, tipo assim, é uma estrutura que eles estão criando para justamente ter essa... controlar melhor o processo. Que eu falei, eles testaram o Pix, foi super bem aceito, eles vão poder fazer essa estrutura de poder controlar esse fluxo de dinheiro, eliminando o papel que some, o papel que é fraudado. Ele usa todo o benefício da blockchain, apesar de ser centralizada, para evitar esse tipo de fraude que a gente acha que não tem, mas, por exemplo, mesmo que o dinheiro em papel ele não pode ser duplicado, na verdade pode ser falsificado, pode ser perdido. Então isso daí com a moeda digital ele consegue ter justamente essa gestão desse processo. Boa, obrigado. E aí, Kenneth, a Web3 congrega tudo isso?
Conta um pouco como que essas ferramentas se conectam para, enfim, a gente ter essa estrutura de web que proporciona plataformas sem plataformas, né? A gente ser dono dos próprios dados, publicar isso sob posse nossa e monetizar, e as plataformas virem beber na fonte numa rede pública que nós somos donos da nossa própria inteligência gerada, né? Conta aí um pouco pra gente. Vamos lá. Cara, uma das grandes mudanças que a pandemia trouxe pra gente foi quebrar aquela última barreira que faltava das pessoas que falavam assim, não, eu não gosto de fazer videoconference, eu não gosto de fazer uma ligação pelo Zoom. Na verdade, nem conhecia o Zoom. Antes da pandemia, quem conhecia o Zoom, né? Então, eu não gosto de fazer uma call no Meet ou no Teams. Com a pandemia, foi a única opção. Então, gerou essa pressão e todo mundo teve que adotar e exatamente mudar essa tecnologia. Quando a gente fala dessa migração de Web 2 para Web 3, então a gente está falando, nós estamos nesse momento, a maior parte da nossa vida é digital, mais de 50% do nosso tempo é digital. O nosso tempo digital hoje, ele está concentrado praticamente, com exceção dessa galera que está vivendo aqui esse mundo da Web3, mas a maioria de todos nós aqui, fora daqui, estão vivendo o mundo em cima de plataformas tecnológicas Web2. E alguém pode dizer assim, mas por que eu vou mudar? Por que eu vou migrar? E aí o fator que eu quero trazer de pressão, do mesmo jeito que a pandemia foi uma pressão para todo mundo fazer a tal da videocall que não gostava, o fator de pressão é o quanto essas empresas que são donas dessas plataformas têm desrespeitado a gente como usuários. Vocês estão usando o ChatGPT? Né? Usando a inteligência artificial, já experimentaram? Fizeram umas perguntas, colocaram alguns textos lá? Tem o Bing, que é o buscador da Microsoft, que ninguém conhecia, a gente só conhece o Google aqui no Brasil, né? 97% do mercado é Google. 2% era Bing. Mas o Bing teve uma renascença agora aí, porque fez uma parceria com a OpenAI, a empresa por trás do ChatGPT, e saiu uma notícia hoje de que o Bing está salvando e lendo o conteúdo de todas as conversas que foram feitas dentro do buscador dele. Então, esse tipo de atitude de uma empresa de tecnologia, que provavelmente, se você ler os termos de uso dela lá, de 150 páginas, deve ter uma linha que dizia talvez esse dado pudesse vir a ser usado. Mas nunca ele declarou isso, nunca deixou claro para o usuário que estava ali, de repente, fazendo uma pergunta íntima, de repente, colocando dados confidenciais, se estava usando aquilo para código, às vezes colando um código de um sistema proprietário. E agora ele está, lendo as mensagens. Então, uma pressão como essa. Lembra das eleições que elegeram o Donald Trump? Vou voltar um pouquinho no tempo, lá em 2016. Depois do resultado das eleições, começaram algumas alegações de que teria tido uma participação de os hackers russos, e aí depois uma empresa chamada Cambridge Analytica, que teria sido contratada para rodar uns quiz no Facebook. Território maravilhoso, adorei a história do canhado aqui. A galera vendendo Bitcoin no Facebook. É isso, né? É exatamente dessa natureza. E no Facebook tinha uma coisa, que eram uns quiz. Então você entrava e respondia umas perguntas. Que tipo de namorado você é? Aí você respondia as perguntas. É tipo a Capricho, né? Mas no Facebook. E aí, com base nas respostas das pessoas e também utilizando uma abertura que agora chama Meta, mas na época a empresa Facebook deixou para que essas APIs puxassem os dados dos usuários, a campanha do Donald Trump tinha acesso a dados de 250 milhões dos 390 milhões de americanos. Grande parte desses eleitores. Tinham vídeos da campanha do Trump para falar com cada uma de mais de 400 combinações. O que eu quero dizer com isso? Você pode falar assim, vou fazer uma campanha política, vou fazer um vídeo para falar com as mulheres, vou fazer um vídeo para falar com o público evangélico. Você vai fazendo umas segmentações. O Trump tinha mais ou menos 400 segmentações diferentes. Então ele falava o seguinte, eu quero conversar com uma mulher acima de 50 que é republicana, mas não gosta do Trump. O vídeo que aparecia para essa mulher era o seguinte, as eleições estão chegando, você vai deixar os democratas chegarem? Não faça isso, vote no candidato republicano. E aí não falava o nome porque sabia que ela não gostava dele. Então, com todos esses dados na mão, manipularam as eleições no talvez maior país democrático do planeta. Então, atitudes como essa, esse descuido com os nossos dados do Facebook lá atrás, essa notícia do Bing é de ontem ou anteontem, dessa semana, de que toda vez que a gente vai dando poder para uma dessas plataformas e uma dessas ferramentas,
para quem assistiu lá o documentário do Dilema das Redes, né? Que deu uma evidenciada, deixou claro para a gente o quanto que eles controlam o que a gente consome, o que a gente vê e o que a gente acredita no fim do dia, está na mão dessas empresas. Eu ainda tô para ouvir uma história feliz, né? E a gente só ouve histórias, é uma questão de tempo para que isso mostre o tamanho do pesadelo sem fim que é essa história. Então a pressão para a Web3, agora resumindo aqui o pedido que você fez, a pressão para que a Web3 aconteça é uma pressão onde eu vou parar de depender da boa-fé, eu vou parar de depender do planejamento estratégico das grandes empresas de tecnologia, eu vou parar de depender da ideia que o Elon Musk teve ontem de trocar o nome da empresa. Não, agora eu estou desintermediando. Eu estou indo para uma internet onde nós somos donos de todos os nossos dados, todas as informações que a gente gera. A gente tem o controle. Quando eu falo controle, é saber de onde veio e para onde foi. Tem o controle de habilitar quem vê e quem não vê. E aí toda essa tecnologia e essa sopa de letrinhas que eles contaram para vocês aqui é exatamente o que possibilita essa modificação, essa grande revolução acontecer. Então, acho que o Web3 é sim um grande guarda-chuva para abraçar aí, né? Criptomoedas, blockchain e NFT. Boa. E pegando até o caso do Cambridge Analytics, né? Ele que despertou então a sociedade para a Lei Geral de Proteção de Dados, muito embasada na GDPR lá da Europa, mas a gente demorou mais de 25 anos, né? A gente começou a falar de LGPD tem o quê? 3 anos, mais ou menos? A gente ficou 25 anos navegando na internet, provendo dados sobre o nosso perfil para as plataformas todas utilizarem como bem entendesse, né? Tipo uma terra sem lei. E recentemente agora a gente está buscando entrar em conformidade com uma legislação que respeite. Mas esse respeito tem uma fronteira, não pode superar o controle e autoritarismo. A gente tem que conseguir achar o ponto de equilíbrio, né? Esse é o grande desafio. E até pegando o nosso amigo Mark Zuckerberg, que é a pauta da vez, ele mudou o nome de Facebook para Meta. Meta estava no hype, só se falava em metaverso, as pessoas vão sair de casa, vão ficar na imersão. O que vai ser dessa nova era aí? E da noite para o dia foi pro calabouço de novo, porque a infraestrutura tecnológica não comporta a latência necessária para o metaverso se desenvolver. Está tentando expandir 5G aqui no Brasil, as antenas, não pode colocar antena do lado de escola, de hospital, porque dá câncer, é algo que a gente já sabe que não acontece. É uma legislação muito trabalhosa, muito trabalho pela frente. Então, eu queria levantar a bola para vocês aí. O metaverso, de fato, é algo que está muito à frente, saiu, não é mais a nossa realidade. Como que vocês visualizam? Um minutinho aí para a gente debater Eu vou me permitir puxar o gancho de metaverso, porque é um tema que eu brinco com ele desde Second Life, lá em 2003, 2005. Meu personagem, meu avatar lá tá vivo até hoje, né? Meu primeiro contato com a realidade virtual foi em 96, antes disso aí. Então, é um tema que eu gosto bastante. E uma pessoa me procurou nas redes sociais, eu falo bastante sobre esse tema, e ela falou assim, Kenneth, conta pra gente aí da morte, ou do calabouço, ou do túmulo, né? Todas essas palavras maravilhosas do metaverso. Aí eu falei assim, cara, a gente normalmente guia a nossa impressão sobre o que está acontecendo, até conversava com o Omar aqui um pouquinho antes de começar a fala agora, como a gente vai o que a imprensa está falando, ou o que as redes sociais estão falando, isso pauta a nossa opinião. Então, por exemplo, imagina que eu falasse para você o seguinte, cara, eu acho que esse negócio de fibra ótica, isso aí, ninguém mais fala nisso, agora é Space Link, não, como que é o nome? Do Elon Musk, agora é Starlink, ixi, fibra ótica, isso não tem nada a ver. E, cara, não tem coisa que cresce mais do que o mercado de fibra ótica. Até 2027 vai praticamente dobrar o tamanho desse mercado. Então, às vezes, o tema ele não está quente do ponto de vista de todo mundo falando, mas isso longe de significar que não tem coisa acontecendo. Então, esse ano, cara, eu fiz pelo menos uns 8 projetos de metaverso com o dinheiro dos outros, ou seja, as empresas estão investindo literalmente em criar melhores experiências para os seus clientes, onde eles podem estar num espaço que é virtual, que é digital, usando um aparato de realidade virtual, fica mais legal, mas várias delas não usam. Então, por exemplo, tem plataformas de metaverso que são descentralizadas, um Decentraland ou um The Sandbox, que estão sendo usados pelas empresas todos os dias. Foram mapeadas em 2022, foi o último relatório completão que eu vi assim, mais de 800 ações de marketing, ou seja, marcas fincando uma bandeira em um território, conversando com clientes desse mundo de Web3 através de espaços de metaverso. Então, eu, na verdade, quero reverter para dizer o seguinte,
realmente é um assunto que não chama tanta atenção quanto inteligência artificial. Mas todo mês tem mais gente do que no mês anterior. Então segue crescendo firme e forte aí também. Essa é a minha visão de perto aqui. Eu acho que eu vou pegar o gancho de metaverso e inteligência artificial, né? E aí eu faço uma pergunta. Quem é que entende do mercado de Venture Capital? Alguém já captou dinheiro com Venture Capital? Tá, enfim, eu vou falar a minha opinião. Eu acho que a gente tem uma questão que o mercado de capital ele sempre está muito em busca do que vai ser a next big wave aí que a gente vai ter, né? Qual que é o próximo grande hype? Qual que é o meu próximo múltiplo de 100, de 1000? E aí a gente vê isso, que o próximo múltiplo ia ser metaverso, então não à toa o Facebook anunciou em 2021, eu estava no Web Summit, o Facebook anunciou em 2021 Meta, com aquele vídeo super lindo do avatarzinho, do Zuckerberg, que não era assim. Não à toa agora o hype é aí. Então, tipo, tudo que vocês colocarem aí que vai ter inteligência artificial e inteligência generativa, né? As pessoas estão usando muito isso em games. Tem inteligência generativa, vai ser inteligência procedural, enfim. E aí ficam inventando termo. Como eu estava lá com o cunhado em 2017, quando eu entrei no mercado para aprender, o grande hype era altcoin, então qualquer projeto de blockchain ia aí ser o grande múltiplo, como já foi a fibra ótica, como já foi a internet das coisas. Então eu acho que a gente tem que tomar certo cuidado quando a gente fala certa tecnologia morreu, porque na verdade morreu pro hype. Né? Eu acho que a gente está no momento mais maduro de construir coisas. Então, todo mundo que está construindo agora, daqui uns 2 anos, vão ter projetos muito maduros e a gente vai conseguir enxergar realmente o que é metaverso, o que é talvez uma real inteligência artificial. Porque, de novo, vou ser meio polêmica, mas a gente usar ChatGPT não quer dizer que o nosso negócio é uma inteligência artificial. Tem pessoas que estão desenvolvendo a própria inteligência artificial deles. E é importante a gente ter esse contato e entendendo, mas eu acho que a gente precisa ter essa linha tênue. Eu acredito muito no metaverso também, conceito extremamente antigo, da década de 90 já se falava em metaverso. Second Life está aí, a gente tem o Fortnite e o Roblox, né? O Roblox tem 50 milhões de usuários dia e em setembro do ano passado faturava 7 milhões de dólares dia. Também. E é um metaverso. Não é o Web3, não está em blockchain, mas é um metaverso. Você tem interações reais nele lá. Então, eu acho que está mais forte do que nunca. Talvez não esteja para a mídia, porque a mídia vai querer agora o que vai estar fortalecendo ela de algoritmo e alcance no que as pessoas estão querendo no momento. Obrigado, Heloísa. Agora, no próximo tópico, eu queria abrir para o Rodrigo e para o Matheus. Muito nome. Acertei. Para a gente discutir um pouco o impacto que vai gerar na ponta ali no consumidor, no usuário, né? Muito se fala ali, né, que de fato a propriedade dos dados e controle estão nas mãos de nós, usuários. Posse dos bens e ativos digitais, propriedade digital vai passar a ser uma realidade. O autogerenciamento de identidade e compartilhamento com consentimento, né? E interoperabilidade e navegação mais integrada através de aplicativos descentralizados. O que é interoperabilidade? Na vida real, eu, Marcos, você é o Marcos quando eu for pegar um voo na TAM, quando eu entrar no hospital, sempre vou mostrar a minha mesma carteira de identidade. No mundo da internet, não. A gente tem silos, diversas plataformas, cada uma com login e senha. Tudo que você faz gera dados e isso fica na posse dessa plataforma. Então é um pouco disso que trata o impacto na ponta do usuário. Queria fazer uma rodada com o Rodrigo e com o Matheus também até. Pode trazer um pouco os negócios de vocês também, como eles estão impactando na ponta e o que vem pela frente aí na Web3 com essa ótica do usuário. Posso começar? Só. Não sei se vocês vão lembrar, eu estava falando de metaverso, mas quando o Facebook mudou o nome para Meta, naquela semana, enfim, acho que foi fim de 2020 ou 2021, a usuária do Instagram, que tinha o @metaverse, ela do dia para a noite perdeu, porque o Meta pegou para ela. Ou seja, supostamente a conta que era dela, com o conteúdo que ela criou, com os dados dela, com as fotos dela, sumiu da noite para o dia, porque uma empresa centralizada
decidiu tomar a decisão de que a partir daquele momento não era mais dela. E agora faz umas 3 semanas também que o dono da conta @X no Twitter também perdeu a conta dele, porque o Elon Musk mudou o nome para X, o Twitter, então também resolveu pegar o domínio para ele. Então, esse tipo de fato mostra que, por mais que a gente esteja nas redes sociais, gerando conteúdo, criando textos, gerando foto, etc., no final do dia, isso tudo é de domínio das Big Techs, é da plataforma. E, a qualquer momento, pode dar uma dor de barriga, dor de cabeça e mudar do dia para a noite, você perder tudo que você tem, tudo que você construiu. Então, quando a gente está falando dessa interoperabilidade, dessa descentralização para o consumidor final, eu acho que passa muito por isso. Para as pessoas passarem, enfim, a ser efetivamente donas do seu conteúdo, donas da sua identidade. E se eu quiser estar logado no Twitter e compartilhar por lá e gerar conexões por lá, mas a partir do momento que eu não gostar mais do Twitter e quiser ir para outra plataforma, eu posso simplesmente pegar os meus dados com o meu login, minha senha, minha identidade digital, transferir isso. Então, tem os 2 pontos, né? A da descentralização, que a gente não vai estar mais suscetível às Big Techs, a um ponto único de controle, falha e censura, que quer que seja. E, por outro lado, a interoperabilidade. Então, também eu vou poder migrar de plataforma, a plataforma que oferecer a melhor usabilidade, a melhor conexão, o melhor grupo de pessoas, eu posso migrar para lá. E aí a gente está falando isso de plataformas, de conexões, Agora, imagina quando a gente começa a falar isso de efetivamente Estado ou nações, em que a gente puder ter a nossa identidade e poder migrar de país para país, seja digitalmente, e não precisar mais ter todo o controle dentro de um país. Então, para e pensa nisso, pessoal. Acho que depois eu posso entrar nos assuntos mais ligados à governança, assim, mas Web3, descentralização, passa por tudo isso. Rodrigão, o jogo virou mesmo, então? O poder vai estar na mão do consumidor, do usuário. Você acha que isso é viável e quanto tempo? Vou fazer um jabá aqui, muito bom. Por exemplo, a própria Foxbit tem uma extensão, por exemplo, do Chrome, onde você, baixando essa extensão, você ganha satoshis, né, frações de Bitcoin, para ver anúncios. Então, em vez de você estar vendo um ads, que quem está faturando é a Google, vendendo, etc e tal, você, por estar lendo o conteúdo que ele já joga na sua cara, ele te paga por você tá sendo monetizado por justamente participar desse sistema dele. Então, é uma solução que permite que, sem nenhum cadastro com banco, etc e tal, você já está ganhando moedas digitais que você pode sacar, pode vender, pode depois mandar para o seu banco, para fazer um Pix para você mesmo, mas justamente trazendo esse poder para a mão do usuário, onde se ele que está vendo, ele que tem que ganhar também. A parte do game tem que ir para a mão dele. E também, o que o Matheus falou, cara, como você quer ser reconhecido? Não pelo que eu digitei lá ou porque alguém passou no meu computador e digitou. Às vezes é porque eu quero ser reconhecido. Qual grupo, qual comunidade eu participo, isso vem justamente para sua carteira, onde você armazena a sua persona, seja com moedas digitais, com dinheiro, ou contratos, ou NFTs, que te identifiquem como você quer ser reconhecido. Então, tudo isso daí permite que você tenha essa experiência personalizada, sem que as empresas fiquem trocando bases com meu CPF para saber quem eu sou. Eu posso portar isso através de integra minha MetaMask, eu conecto com minha carteira, eu trazer toda essa bagagem, depende de integrações ou coisas complexas assim, troca de dados. Qual o navegador que você comentou? Chrome. Bom, vai lá. Qual que é esse que monetiza? O Brave tem uma estrutura própria, e aí a Foxbit, em parceria com a CoinTimes, criou um Chrome, que aí a gente intermedia as coisas do Chrome. Então a gente trouxe a experiência do Brave, que tem a estrutura dele, para o Chrome também. E aí baixa essa API no site da Foxbit, é isso? Isso é da cointimes.com.br. Boa. Pode entrar lá. E aí você vai ver que... A nós mesmos. E aí convoca legal porque traz esse game até para a pessoa. Então pode ter alguma empresa querendo participar disso, então ela joga uma campanha para trazer usuários, pagar os usuários, para visitar os sites e participar de certas jornadas. Então você ganha por participar de uma campanha que a empresa está ofertando. Amanhã a gente vai enviar um agradecimento aí com o time de marketing. Carol, já anota aí, hein? Passa o link do navegador aí pra gente baixar, todo mundo começar a se monetizar. Boa. E até convido os amigos, se tiver algum link legal que o pessoal possa acessar e conhecer um pouco mais, se vocês compartilham, a gente inclui lá também. E aí, pessoal, a gente falou da ótica do consumidor, né? O impacto que vai dar
ali na ponta com ele empoderado. E qual o impacto nas organizações, então? De fato, isso vai acontecer? Como as organizações têm que se preparar, as organizações tradicionais, para esse movimento? O consumidor ali antes ele era obrigado a aceitar um pouco que a organização impunha de produto e comunicação, e agora o jogo vai estar do lado dele. Como que a organização se comporta? Kenneth e Luiz, então, queria passar com a visão da organização tradicional, visualizando essa disrupção toda aí. Eu acho que, às vezes, eu acho meio inocente das pessoas de Web3 achar que as organizações elas já não estão preparadas, né? O Itaú fala de blockchain muito antes de 2017, só que a diferença é que o Itaú bloqueava contas de pessoas que interagiam com corretoras em 2017. E aí aconteceu do Itaú fazer a aquisição de uma plataforma. Aconteceu agora do Itaú falar que ele tem a própria área de digital assets. Está acontecendo de grandes empresas se associarem à Associação Brasileira de Cripto, né? Então, assim, eu acho que as grandes organizações elas já estão muito de olho nisso. O que acontece é o movimento que acontece em qualquer mercado, que eu vou me basear através do menor, então é muito mais fácil eu deixar o mercado ir fazendo testes, eu ir deixar a Foxbit crescendo e fazendo coisas sensacionais, e aí quando for o momento correto, ao invés de eu desenvolver isso dentro de um grande banco, eu faço uma grande aquisição, porque eu já tenho uma grande estrutura muito bem feita, né? Então é esse movimento que está acontecendo. Não à toa a gente está vendo toda a questão regulatória nos Estados Unidos e batendo contra a Coinbase, que agora a nossa luta, né, é uma luta diferente. Se a gente for pensar no começo da internet, na década de 90, a gente não estava lutando contra o status quo. Agora a gente está lutando, a luta é contra os bancos. Será que os bancos vão deixar a gente lutar contra eles? Ou eles vão armar uma forma, né, uma hierarquia de poder que eles estejam inseridos nisso, mas de uma forma que não seja muito clara? Pô, o Brasil já tem agora a CBDC, né? Agora tem a Drex. Cada vez mais a gente vê iniciativas aí, Visa, Coca-Cola, Vibra, enfim, são grandes iniciativas que elas já estão muito preparadas para o que vai acontecer. Elas só precisam ter o momento certo. Porque se a gente está falando de uma grande empresa, muitas delas têm capital aberto e eu não vou mexer com o valor de ação porque eu tenho um acionista que está ali batendo em mim. Então, é muito caminho pelo menos para mim, que as organizações elas já sabem, elas vão ficar investindo em programa de aceleração, em corporate venture, enfim, de uma forma que elas estejam entendendo tudo o que está acontecendo no mercado e aí vai chegar um momento que elas só vão levantar a mão e aí vão fazer uma onda para todo mundo pequeno, que quem está muito estruturado vai poder navegar, quem não está estruturado vai se afogar ali com um barquinho pequeno. Ô, Kenneth, num cenário aí, imagina a gente aqui, daqui a uns 5 anos, a Web3 avançou muito e o CEO de uma empresa tradicional está analisando o mercado. Na cabeça dele, o que de fato ele precisa fazer para que o usuário final escolha uma estrutura centralizada, a plataforma dele, vamos supor, a plataforma de viagens, a Airbnb, por exemplo, ou ele escolha por uma plataforma descentralizada, o que ele deve fazer para segurar esse usuário dentro da sua plataforma? O que você daria de dica assim, para esse jogo, na sua visão? Tudo vai ser descentralizado? Assim, no curtíssimo prazo, dá para você comprar essa briga. Agora, na visão de mais longo prazo, eu acho que é inevitável, cara, que a pessoa vá vendo o valor do poder ficar do lado dela. Do ponto de vista de negociação, de barganha mesmo. Então, eu acho assim, eu não sei se eu recomendaria, você falou o CEO olhando daqui 5 anos, não sei se eu recomendaria ele bolar um plano para lutar contra. Sabe assim, vamos fazer um plano para ver como é que a gente vai lidar com o nível dos oceanos aumentando. Não, cara, uma hora vai aumentar e vai te soterrar. Então, faz um plano para que você possa lidar com o mar estando mais alto. Então, eu acho que nesse caso a empresa olhar para si, para enxergar qual é o valor que ela realmente entrega, o que daquela experiência, você falou do Airbnb, vamos falar de uma experiência ali de hospedagem, eles até expandiram um conceito além só de hospedagem, né? O que ele entrega de valor ali quando se posiciona como marketplace, e o que daquilo poderia ser um protocolo aberto, pensando em interoperabilidade. Cara, está em 2023. Em 2005, eu vi um cara tinha visitado a Microsoft nos Estados Unidos, voltou, veio dar uma palestra aqui em São Paulo, e ele falou o seguinte,
que o Bill Gates estava vendendo um conceito chamado interoperabilidade, cara, 18 anos atrás. E olha o exemplo que ele deu simples. Falou assim, você vai entrar no banco, na época não tinha o mobile banking ainda, eram os primeiros home banking, né? Que chamava assim. Falou, você vai entrar no banco, vai pegar o extrato do seu cartão de crédito, vai ver lá, olha, gastei R$800 no supermercado. Nossa, o que eu comprei aqui? Você ia clicar, já ia puxar a sua lista de compras. Aí você fala, puta, gastou R$200 de leite condensado? Você ia clicar no leite condensado e ia ver a data de validade. Cara, faz 18 anos e a gente não tá nem perto disso, né? O Banco do Brasil, agora que ele separa para mim o que é despesa de Uber e o que é despesa de mercado e o que é pet shop. E só, não tem mais nada, ninguém conversa, os bancos de dados isolados todos, né? Então, eu acredito que a empresa, esse CEO do teu exemplo, e acho que para quem está aqui como empresário, como executivo, é enxergar como você pode pensar no valor que você gera usando protocolos abertos. Tem uma revolução acontecendo, tem várias revoluções acontecendo todo dia, né? Mas tem uma revolução acontecendo dentro do setor bancário chamado Open Banking aqui no Brasil. Talvez você tenha visto no teu aplicativo de banco, tenha falado sim, sem ler os termos de uso e tal, mas existiu uma discussão de como que iria se abrir as informações entre os bancos, para que eles pudessem trocar informações entre eles sobre nós, usuários. Eles venderam a ideia como algo que vai ser bom para nós, como usuários, que em algum momento a gente vai poder ter um aplicativo só. Eu vi essa semana essa notícia, né? Um aplicativo só e você vai poder ter a visibilidade de todos os seus produtos bancários, todos os seus status financeiros. Então, eu acho que do mesmo jeito que os bancos criaram e brigaram por isso, usando o regulador Banco Central ali no meio, para construir o protocolo de Open Banking, o Airbnb vai ter que ver o Open Travel. Então, como é que ele se integra com os outros players da cadeia usando uma blockchain que ele não precisa controlar? E, na verdade, ninguém precisa controlar. Por quê? Porque é tecnologia. A tecnologia vai se autogerenciar, mas ele que tem que saber como é que ele continua entregando valor quando todo mundo estiver plugado numa base única, né? Num lugar só. Boa, a gente vai acabar vivendo Open Everything, né? Vai se aplicar a todos os segmentos, todas as indústrias, né? E acho que também o grande fator diferencial é a jornada do cliente. Ele entregar uma inteligência e um produto, uma oferta com valor agregado diferenciado, com transparência e, de repente, abrindo parte da sua operação no modelo descentralizado. Então é saber jogar o jogo e não contra ele, né? Como você bem colocou. Próximo tópico agora, eu queria refletir também. A gente vem de uma internet que a gente estava pregando muito organizações exponenciais, né? Crescimento em escala, democratização, digitalização, disrupção, até os 6Ds lá de Salim Ismail, né? E esse conceito ele prega tornar a escassez abundância por meio da tecnologia. E agora a gente começa a falar de posses, de ativos digitais em que você replicar e tornar essa abundância não mais vai ter o mesmo efeito que tinha até então, né? Eu acho que isso é meio filosófico também. Agora a gente tem a escassez digital, que contraria tudo que a gente estava falando até então, essa organização exponencial e crescimento em escala, né? Joga a bola para cima aí, quem que topa dar uma brisada no assunto? Que em 2018, Peter Thiel falou uma frase meio icônica, que inteligência artificial é comunista e cripto é libertário. E aí a gente pode filosofar o que ele quis dizer com isso. E aí tem algumas explicações. Então, assim, a inteligência artificial, na verdade, ela é algo top-down e que pode muito bem alavancar e melhorar os produtos e serviços e modelos de negócios dos incumbentes e das empresas que já existem. Então, os modelos de negócio que já existem, que já estão definidos, podem se beneficiar absurdamente da inteligência artificial. Por outro lado, a cripto, blockchain, ela é uma tecnologia que habilita a descentralização, conexão de pessoas bottom-up para justamente concorrer contra esses incumbentes. E aí a gente vai descendo em várias análises desse tipo e a gente passa por uma que é justamente isso. Com a inteligência artificial, a gente está numa era agora de abundância. A gente está gerando muitos dados. E dados são gerados a toda hora por pessoas e pelas próprias inteligências artificiais autonomamente. E aí a gente vai ter que, em algum momento, saber se um conteúdo foi produzido por um humano ou por uma inteligência artificial. E é justamente aí que entra a blockchain. Então, é meio que os contrapesos, né? Então,
a IA gerando uma abundância incrível, que por um lado é ótimo, a gente leva informação, educação, saúde, que quer que seja para vários cantos, mas por outro lado ela vai acabar inundando a gente com dados que a gente já não vai saber o que é de humano, o que é de máquina, e aí entra toda a estrutura de blockchain, de cripto, para poder fazer esse contrapeso e diferenciar. A gente já vai ter, aí entra em algumas métricas aí, proof of humanity, de justamente provar que você é um humano, para poder, isso entraria em votações dentro de empresas, de sistemas, de DAOs. Então, passo a bola para o resto do pessoal e viajar também. A galera que achou que ia burlar o TCC, a monografia aí produzindo no ChatGPT, vai ser rastreado então, é isso em breve? Aproveitem aí, tem um período enquanto isso. Você pergunta pro ChatGPT se ele foi criou aquilo lá. Eu vou levantar, então, nesse mesmo tópico ainda, a gente comentou, né, 50% do nosso tempo é offline, 50% online. Vocês acham, algum de vocês acha que vai equilibrar esse jogo? A gente vai ter metade das nossas posses, de fato, digitais e metade dos nossos ativos offline? Ou isso ainda é uma utopia? Eu acho que você só tem que definir o horizonte de tempo para responder essa pergunta, né, cara? Porque Vamos pensar aí 5 e 10 anos. não ia brincar assim, eu não sei exatamente o ano, né? O Bill Gates falava que toda vez que alguém fala que vai demorar 2 anos para fazer alguma coisa, normalmente demora mais. Toda vez que alguém fala que vai demorar 10 anos, normalmente demora menos. Então, eu não sei exatamente o horizonte de tempo, mas é para colocar assim, não tem por que não ser, né? O imã tá do lado de lá, ele tá puxando tudo para a digitalização e para a tecnologia controlar as coisas. E aí tem uma prerrogativa de fazer a nossa vida mais fácil, de fazer a nossa vida mais divertida, de fazer a nossa vida podendo priorizar as coisas que a gente acha mais importante. Então tem uma narrativa forte por trás para que tudo vá para o caminho do digital. Eu tô aqui como talvez um apaixonado, né? A gente pode olhar os lados negativos e toda a tecnologia que é usada para o bem, por exemplo, IA generativa é incrível para você construir copy, texto para os seus anúncios que convence mais as pessoas. Mas ele também está sendo usado para a galera que dá golpe da prisão, né? Então eles também estão sendo mais persuasivos e agora estão diminuindo os erros de português também, viu, galera, nos golpes. Então, vai ter sempre esse uso do lado de lá. Mas, inevitavelmente, aí a brincadeira que você fez, o ChatGPT é rastreável e tal, cara, sendo em tecnologia, né, você está construindo dentro de um espaço onde você consegue saber o que está acontecendo, como está acontecendo, de onde veio, para onde está indo. Se for em blockchain, melhor ainda, porque você faz tudo isso ainda num livrinho que anota as informações que ninguém mexe, que não tem como violar. Então, acho que, cara, inevitavelmente a gente vai caminhar para o 100%. Aí, quando é a pergunta de $1 trilhão, né? Heloísa, fazer um exercício aqui de futurismo com você. A adesão da Web3 e todo esse impacto que a gente está tendo, quando que você acha que isso vai ser viabilizado? É uma análise, uma presunção aí. Na minha opinião, assim, eu acho que no melhor do mundo, entre 3 a 5 anos, né? Eu acho que não vai demorar muito pra gente, porque eu acho que o principal problema em relação à adoção massiva da Web3 é a usabilidade. E agora todo mundo está gastando muito dinheiro para poder resolver problema de usabilidade. Então, se a gente for pensar que eu diminuo fricção de entrada, eu consigo prover acesso e, ao mesmo tempo, eu consigo facilitar acesso à capital das pessoas. Sejam elas ganhando alguns satoshis usando a extensão do Chrome, seja elas ganhando algum dinheiro jogando algum jogo online de blockchain. Então, eu acredito que não vai ser um longo período assim de espera. E eu acho que essa adoção massiva vai vir muito do caminho da gente falar menos de tecnologia e a gente conseguir entregar mais usabilidade para as pessoas. UX na veia, então, né? É mais ou menos o que o Windows fez quando a gente estava começando com os computadores. Conseguiu traduzir num sistema operacional, navegabilidade de fácil acesso. É isso que está faltando, então, né? Não à toa que, tipo, o pessoal está arrecadando $10 milhões, $20 milhões em rodada pré-seed para fazer carteira digital com fácil usabilidade das pessoas, né? Principalmente player asiático e europeu. Então, é usabilidade. A gente pensar como que a gente traz as pessoas sem ficar com conecta a sua carteira. As pessoas nem sabem o que é conecta a sua carteira, né? Eu preciso de um login ali. Eu preciso de acessar e acabou. Que seja, às vezes, um login de logo seu Google ali, né? Então, acho que é o caminho. E para mim, não vai demorar. De novo, se a gente for pensar de 2 anos, demora, mas eu acho que na média dos 2 para os 10 anos, 5 está numa boa média.
E, Rodrigão, como que vai ser a relação com as Big Techs? A gente falou rapidamente, né? Mas você tem a própria Meta falando que vai ter um universo em metaverso. Isso vai ser descentralizado? O usuário vai ser realmente empoderado? Você acha que o nosso amigo Zuckerberg vai, de fato, abrir, assim, seu poder? Ou como que você visualiza? Google, Facebook, as bigs aí, Então, desse jogo? sim, até esse tema, acho que está trazendo esse poder para a mão do usuário. Então, quem está decidindo é ele. Assim como chegou o Pix há 2, 3 anos atrás, os bancos não queriam. Mas o usuário entendeu que aquilo era muito mais fácil, rápido e barato. Então, automaticamente os bancos tiveram que seguir, porque senão o banco levava todos os clientes, então ele não podia deixar. Então, todos começaram a se integrar. Assim como todos esses processos que vêm de surgir, quando mostrar que é mais barato, mais fácil, é mais rápido, as novas operações que surgirem vão começar a trazer mais atenção, mais clientes, até porque essa fidelidade não existe mais. Todo mundo aqui deve ter uns 4, 5 bancos. Antigamente você tinha um só e olha lá, era casado com ele. E hoje em dia você tá lá, seu dinheiro vai de uma hora para o outro, aqui tá melhor, vai para lá. E daqui a pouco vai provar isso, que processos automatizados, até das empresas são ChatGPT, quantas áreas reduziram porque aquele conteúdo seria mais fácil, mais rápido, de melhor qualidade. Isso vai surgir para esse tipo de relação. Tipo, o meu dinheiro move mais rápido, eu movo para esse protocolozinho aqui, eu ganho dinheiro sozinho, o banco não me dá isso, esse protocolo dá, a pessoa vai mover para isso. E a empresa, uma hora o banco, essa companhia vai olhar onde foi esse meu cliente. Ele vai perceber que ele está perdendo alguma coisa. Então é bom ele sempre se antecipar, entender o que está rodando para não ser destruído no mercado, talvez criar o seu próprio destruidor. Ele pelo menos se dividir para se destruir aos poucos, mas não perder uma onda que pode chegar de uma vez. Então, estudem, entendam e veja como pode se melhorar, otimizar essa operação com todas as tecnologias aí. Boa. Matheus, e a relação com os governos, né? Com o Drex, dá o poder para o Banco Central, para o governo, mapear todos os seus gastos, que momento e com o que você está consumindo, né? Até que ponto isso é saudável, ou isso também pode resultar em algum autoritarismo e controle, e como que a blockchain vai reagir, né? A Bitcoin vai reagir com isso. A gente viu na pandemia, acho que os Estados Unidos imprimiu mais dinheiro em um ano do que os últimos 10 anos, alguma coisa assim. As nações, os governos imprimindo dinheiro desenfreadamente, corroendo com a inflação o valor monetário. Para que caminho a gente deveria lutar para ir como cidadão? Para algo descentralizado e que o governo não tem esse poder de corroer e ditar as regras de forma que beneficie as agendas deles? Qual que é a tua visão aí nesse jogo? É um tema complexo, mas acho que vale plantar sementinha de reflexão aí. Eu acho que o governo nunca vai abrir mão de ser o emissor da moeda oficial do país. Acho que isso aí... Enfim, a gente já está cansado de ver desde 3.000 a.C., lá com o Sumério, 5.000 a.C., toda a civilização já cresceu, já teve seu ápice e ruiu tendo o controle monetário na mão. Então, não vai ser dessa vez. Obviamente, a gente pode ver alguns silos, como, por exemplo, El Salvador, onde o Bukele já definiu que Bitcoin pode ser um legal tender, então dá para pagar imposto com Bitcoin, mas não vai ser uma tendência global e nem em pouco tempo. Então, é natural que os governos defendam a sua autonomia e monopólio de emitir e controlar as moedas de cada um dos países. E, obviamente, a gente tem correndo por fora o Bitcoin ali, que se um momento de crise global as pessoas entenderem que, pelo menos, o sistema monetário do Bitcoin está travado no código e é daquele jeito e não muda, ao contrário do que, por exemplo, né, governos podem passar a emitir moeda, o Maradona, o governo dele que emite dinheiro todo dia lá na Argentina, enfim, depois não sabe por que os preços sobem. Então, é muito difícil saber como é que um governo vai reagir a isso tudo, né? Mas uma coisa é fato, essa nova crise que a gente vai enfrentar em breve, antes era uma crise dos próprios bancos. Dessa vez, já é uma crise dos bancos centrais. Então, lá atrás, a gente tinha os bancos centrais para socorrerem os bancos. Dessa vez, como é dos bancos centrais, a dúvida é quem vai recorrer eles. Mas assim, vou fazer um paralelo, assim, o que a gente fala, participa do piloto, eles falam, não tem uma regra que já não existe. Então, se ninguém está criando no conceito do real digital, alguma regra que já é vigente por alguém, manda um juiz emitir uma lei, vai bloquear o bem do
do cliente ou do fraudador ou com processo alguma empresa que cometeu o processo. Então não é porque está num contrato digital que o Banco Central está comandando. Na verdade, essa regra já existe no mundo real. Só está sendo convertida num código lá. E às vezes você fica meio preocupado, ele vai ter acesso ao meu, mas talvez se ele tem o controle que o dinheiro está sendo distribuído corretamente, não é melhor? Que não foi dinheiro na cueca, que o dinheiro saiu de um fundo ou de um investimento e chegou ao ponto final da escola e não foi desviado para XYZ. Todo mundo não ia preferir um processo desse. O dinheiro foi 100% de um lado para o outro, que é o que traz o benefício de uma blockchain. Ou pelo menos saber, não, foi desviado, vamos ver aqui. Tá, pode ver, tá com essas pessoas. Eu consigo ver na hora que o dinheiro saiu, splitou, foi para umas contas. Então esse controle também é legal para você ver. Como falou, o Banco Central vai continuar regulando e tendo o comando aí da operação, mas também traz muitos benefícios de evitar esse tipo de desvio, né? Então, Eu acho que o ponto central é que tecnologia é meio, não fim, né? Ela pode ser usada para o bem, para a liberdade ou controle, autoritarismo na mão de pessoas erradas, né? Assim como a própria arma é usada para defesa ou por assassinatos. Então a questão é a mentalidade humana, né? Uma reflexão boa aí para todos nós. Sabe o caminho a gente abrir uma sociedade paralela, descentralizada, que nem no Iron Range, Revolta de Atlas? Recomendo que leia esse livro, muito bom. legal que tem uns projetos do Brasil bitcoinizados que mostram muito dessa. Tipo, tem um projeto legal em Jericoacoara, tem um projeto rodando bastante lá em Rolante, no Rio Grande do Sul, que são cidades que estão tentando criar essa economia paralela. Então chamam, por exemplo, uma criança a receber Bitcoin, porque ela participou de uma campanha da escola, e trocar isso por fruta. Então isso ela não precisa fazer um cadastro, não precisa ter conta em banco, precisa do documento do pai, ela simplesmente receber uma moeda digital e poder usar ela, girando uma economia que está sendo construída através de pura moeda digital e descentralizada. Então, são alguns projetos que mostram alternativas, que o governo tem que se assustar, mas ele tem que entender que tem alguns benefícios e como pode ser projetado uma solução dessa. Boa. Queria abrir para 2 perguntas aí. Quem que se habilita primeiro? Lá no fundo. Joelson. Alguém leva lá, por favor, Vini. Joelson, se apresenta e comenta do comitê que você lidera também. Tem uma horinha para falar? Não. Pitch Elevator aí de 1 minuto. Não, 2 palitos. Eu sou Joelson, eu trabalho na Gringo, um startup, um super app de serviço ao motorista. E no MID eu atuo na liderança do Comitê de Dados Abertos e Digitalização. Eu estou há 2 anos e meio em São Paulo, mas minha história, meu passado não conseguiu se segurar aqui dentro de mim sobre governo, open government, essas coisas de e-citizenship, de tipo cidadanias como na Estônia, que é possível ser cidadão sem ter pisado lá, abrir um CNPJ lá. Enfim, trazer competição para o Estado é uma novidade para muita gente. Nos tempos que eu estava no GovBR, a gente sempre falava assim, cara, o futuro do GovBR é ele se desmaterializar. É ele estar invisível, o governo como API, digamos assim. Só que tudo que a gente está conversando aqui é muito mais profundo do que isso. Porque no governo como API, digamos assim, que eu pudesse ter serviços públicos e dados pessoais distribuídos nas jornadas privadas, né? Tipo assim, você vai emitir um passaporte no site da TAM, porque é lá na jornada de viajante que você teve a dor de precisar de um passaporte. Você estava comprando uma passagem. Ou você, sei lá, o Gringo, por exemplo, que é focado na jornada do motorista, você já está fazendo seu financiamento, comprando seu seguro, que tal você pagar suas multas, fazer a transferência do carro e outras coisas? Então, é aquela lógica de que, cara, não é que existe uma jornada do cidadão, que existe uma jornada do usuário em que o Estado entra em alguns pontos. Então é meio petulante o Estado chamar de jornada do cidadão, quando na verdade as pessoas só procuram o Estado quando tem problema. A jornada dele está no dia a dia. E aqui quem fala é um ex-servidor público que passou 18 anos vivendo essa realidade e acreditando que, na verdade, as pessoas têm mais o que fazer e o Estado deveria facilitar. Quando eu penso nessa história, Matheus, você mencionou especificamente de uso de blockchain, por exemplo, eu fico pensando, e eu não vou falar do sistema monetário, digamos, porque aí tem uma discussão realmente mais de soberania, mas assim, qualquer outro aspecto da nossa vida em que o Estado participa de alguma maneira, seja de novo na jornada como, sei lá, estudante, aposentado, empreendedor, como que no mundo do blockchain você consegue ter essa descentralização e a autonomia do usuário no consentimento sobre o uso do seu dado
sem que as empresas que operam naquele setor, elas têm que passar necessariamente por credenciamento, por ser autorizada pelo Estado para fazer aquele acesso, digamos assim. Eu não consigo, e de novo, aqui é uma posição de ingenuidade e ignorância sobre esse mundo mesmo. Acho que a primeira vez que eu falei de blockchain na minha vida foi com o Vini aqui no... deu uma aula, mas foi insuficiente para eu aprender. Hoje, credenciamento é importante em qualquer setor da economia quando você está lidando com o Estado. Como que a gente consegue abstrair isso? De você simplesmente fazer, cara... Porque assim, se eu tiver uma rede blockchain do Estado, também como que a gente garante essa soberania do usuário em algo que roda numa blockchain que é estatal? E já existe caso de blockchain estatal. Como que a gente vence essa dicotomia de tipo, cara, é blockchain descentralizado, mas se for do Estado, a gente desconfia. Fora disso, eu vou continuar dependendo de que o Estado me autorize a atuar. Eu não consigo passar da segunda página nessa... Não seria uma antítese, né? Esse modelo? Quem que vai... Bom, posso tentar aqui, vamos lá. Até como você falou, talvez do GovBR, ele está centralizando todos esses dados. Por isso que o conceito, talvez, da blockchain ele não centraliza nada. Cada usuário teria, assim, o poder desse seu. Se ele for na TAM, a TAM certificou, ele precisou desse serviço. Quando ele for na próxima agência, não é que a TAM mandou dados para o outro. A pessoa chegou com a carteirinha dela, que quase abriu a carteira e falou, tem um selo da TAM. Então relaxa, então você já fez o processo com a TAM, não precisa fazer de novo. Então esse poder veio para a pessoa de uma forma descentralizada, sem precisar ficar trocando dados de um lado para o outro. Então é uma maneira de garantir essa autenticidade. Então, sim, a pessoa realmente passou na TAM e fez o processo todo lá. A próxima não precisaria fazer o processo de novo, porque ela passou por essa crivo da primeiro ponto de checagem dele, que é imutável, entendeu? Conceitualmente eu entendi. Na prática, isso vai rodar onde? Numa blockchain do Estado? É que assim, igual do projeto do Real Digital, é uma blockchain permissionada. Então ela tem todos os atributos, mas ela não vai comunicar com a blockchain do Bitcoin. Tá. Então assim, é para aplicação, cadê o propósito dela? Por exemplo, quando o governo quer ter todo o comando do que quem vai entrar e brincar lá, essa é tipo uma blockchain, então ela segue o mesmo preceito de não poder mudar mudar a transação, tudo é posicionado com sequência de operações, então eu não posso voltar atrás, apagar. Então segue esse princípio da blockchain, só que o Estado fala, só brinca aqui o banco, autenticado, certificado, ou seja, todo mundo que registra lá, ele aprovou. E aí, quando você traz essa parte mais global, praticamente, que é algum conceito que a gente mostra com NFTs e tudo, não, traga aqui, mostre quem você é, só abre sua carteira, eu vou saber tudo que você é, sem saber seu nome. Você sabe que a pessoa passou por teve aquela experiência, se formou na faculdade, não sei o que, etc e tal, sem nunca a faculdade ter mandado o registro dessa pessoa. Então, como a gente pode abrir e usar isso para o poder da pessoa, ela abre a carteira dela. Não preciso forjar um documento, pegar alguém assina para mim e eu mostro. Não, você foi lá, tal dia você estava no evento aqui do Clubix. Então pode chegar aqui, eu não sei nem seu nome, mas eu sei que você foi. E é um processo desse que pode permitir. E aí ser do governo não é exatamente a issue, né? Porque sendo blockchain, cara, você já vai ter as regras claras. Porque só para ser tecnologia e parar de pé, as regras vão ter que ser explícitas e evidentes e checáveis. Então, acho que isso que não é o ponto principal de falha e de preocupação, né? É mais se vai ser bem estruturado, bem feito, e acho que é o escrutínio que vai se passar agora com o real digital e tokenizado. E aí acho que também vale a pena dividir as blockchains entre blockchains públicas e privadas. Que aí quando a gente fala muito dessa parte de descentralização, de, enfim, liberdade, a gente está falando das blockchains descentralizadas, onde não existe um único ponto central de falha, de controle, de censura. Quando a gente está falando de governos, aí sim, fatalmente vai acabar sendo uma blockchain privada, que é a permissionada que o Kegawa falou. Que aí sim, quem controla ela é o governo, os bancos que ele deu autorização, só que por outro lado, aquela blockchain ela pode ser transparente também. Então, a população toda pode estar olhando a blockchain, validando, auditando, vendo que está tudo certo, mas quem controla no final do dia é o governo, é o Banco Central, quem quer que seja. Eu acho que fazendo talvez essa diferenciação aí já ajude um pouco também no entendimento. E já aproveitando também, quando a gente está falando de real digital, Drex,
hoje, do jeito que ele está desenhado, ele é uma moeda digital, né, um CDBC de atacado. Então, muita gente está falando, o governo vai poder tirar o dinheiro da minha carteira, vai poder expirar, o dinheiro vai sumir da minha carteira porque vai ter validade, Cara, não, a gente está falando primeiro de banco central para bancos. Do banco para o consumidor final ainda não está dentro do modelo. Então é só lá atrás e ótimo, a gente como consumidor aqui a gente nem vai ver nada, mas obviamente um banco central vai conseguir ter um controle muito melhor das liquidações, enfim, que igual eu estava falando de tempo, de custo, etc. Então, do ponto de vista nosso aqui de consumidor, eu acho um movimento legal. Isso, uma ideia? Acho que todo mundo já falou, né? Mas eu acho que se a gente for por um caminho de blockchain governo, dentro de, sei lá, uma utopia ou distopia, dependendo do ponto de vista, eu acho que nem todos os setores eles vão ser regulados, mas alguns setores eu acho que necessariamente eles precisam ser regulados. E para mim, os setores que envolvem finanças dentro de cripto é um setor que precisa ser regulado, porque senão a gente tem uma crise como aconteceu com a FTX, né? Que quem que vai falar ali, quem que vai dar uma segurança para o investidor comum, né? Porque a gente precisa dar a mesma segurança para a tiazinha aposentada que está querendo colocar como se fosse poupança, como para o investidor de risco que vai colocar 1,5 milhão, né? Então eu acho que alguns setores não vão ser regulados, outros vão ser, mas eu vou muito na linha de que se é blockchain, se é tecnologia, você consegue ter regras. E para você estar dentro daquele ambiente, você vai ter que submeter essas regras. Senão, ou você cria o seu ambiente, ou você vai para outro ambiente que tenha mais a ver ali com sua ética, estrutura, pensamento ou fit com o modelo de negócio. Muito bom. A gente poderia passar horas aqui discutindo. Longe de esgotar o tema, a gente sabe que são tecnologias e tópicos que vão nortear as discussões de negócios pelos próximos anos ali, né? Então, queria agradecer imensamente a disponibilidade de vocês de compartilhar tanto conhecimento e o que vocês têm vivido ali na ponta dessa transformação. A gente sabe que as transformações não são mais lineares, não demoram mais décadas para acontecer, uma inovação, um novo produto, tudo é exponencial. Então, experienciem essas novas tecnologias. Entra lá numa exchange de cripto, investe R$100, começa a acompanhar. Isso já vai te inserindo nesse ecossistema e você vai poder começar a entender como isso pode impactar seus negócios, né? Não esperem, que a coisa é mais rápida do que a gente imagina. O propósito aqui é plantar uma semente de reflexão, tirar um pouco a gente da zona de conforto. Obrigado por acompanhar até o final. Eu sei que todo mundo veio do trabalho, a mente já deve estar pifando. Então vamos agora pro brindar, se abraçar, comemorar. A gente vai ter um show ali do pianista também, super renomado, para acompanhar a nossa trilha sonora. E uma foto dos painelistas. Depois todo mundo vem para frente para a gente fazer uma foto geral e registrar o momento, tá? Muito obrigado, pessoal.